Pessoal, eu sou a Beth Penteado e é um prazer enorme estar aqui com vocês no Empretec Summit. Eu sou empreteca, sou dentista de formação, sou empresária há muitos anos, não estou dentista há muitos anos, e me apaixonei pelo empreendedorismo e acabei já vindo para a equipe de facilitadores do Empretec, onde eu estou há praticamente 20 anos. E fiquei incumbida de falar de uma característica dos empreendedores que eu, particularmente, sou apaixonada, que é aquela característica das pessoas que são meio desassossegadas, das pessoas que, quando acabam de fazer uma coisa, resolvem que vão fazer outra imediatamente. É uma característica muito forte daquelas pessoas que, quando conversam com a gente, parece que estão sempre num outro lugar, num outro tempo, cheio de projetos, e esses projetos, essas pessoas têm uma clareza tão grande, que isso salta aos olhos. E isso não é por acaso, isso é característica mesmo. A característica que eu estou falando para vocês é essa que vai aparecer agora, aí na imagem, chama-se estabelecimento de metas. E eu quero conversar bastante com vocês sobre a primeira palavrinha dessa característica, que é esse verbo tão forte, que é estabelecer. Pessoas como vocês que estão aqui no Empretec Summit, tentando absorver ao máximo desse mundo do empreendedorismo e junto com os outros empreendedores no mundo inteiro, eles não falam que eles vão fazer qualquer coisa, eles definem que eles vão fazer e eles fazem. E essa é a força que essa ação de estabelecer tem. Se nós pensarmos que um empreendedor completo é uma pessoa cheia de características, e essas vocês vão ver com outros colegas, e a gente imaginar que essas características todas fazem parte de uma grande composição de um trem, e existe um que é a locomotiva dessa composição, é a que puxa todos os outros, é a característica de ser capaz de estabelecer metas. Porque quando a gente é capaz de estabelecer metas, a gente vai atrás de informações, a gente vai fazer planejamento, a gente não desiste, a gente é comprometido, a gente quer o máximo de qualidade, a gente usa toda a nossa rede de contato, enfim. As pessoas que estabelecem meta têm que lançar a mão de todos os outros, de todas as outras facetas do perfil do empreendedor para chegar a alcançar a meta. Mas tem uma coisa que é tão interessante para falar com vocês a respeito de meta, e não é de hoje que as pessoas falam. Einstein já falava que nós somos os únicos seres vivos que conseguimos imaginar algo pronto antes dele acontecer. Então, essas pessoas que são vocês, sou eu, é o pessoal que curte o empreendedorismo, que trabalha para gerar riqueza, para transformar o mundo. Essas pessoas têm como esses 3 comportamentos que vocês acabaram de ver aí na tela. E eu vou passar um por um para vocês, para a gente conversar com mais detalhes sobre esses comportamentos. Se eu puder ter o próximo slide, fica mais claro para vocês, porque fica maior. Olha lá. Estabelecimento de metas é uma característica. Mas como é que a gente adquire uma característica? Se você falar assim, tem uma pessoa que é muito musculosa, ela não nasceu musculosa, ela adquiriu aquela quantidade de músculo fruto de um exercício contínuo. Então, qualquer um de nós que queira ter uma característica forte, que combine com um empreendedor que você admira, que você gosta, que é de sucesso, você tem que praticar muitas vezes determinadas atitudes, e aí você vai ganhando musculatura, igual quando você está numa academia. Então, a primeira atitude que um empreendedor que quer ser uma pessoa que define o seu caminho, ele pratica com muita frequência para ser uma pessoa que estabelece metas, ele faz algo que seja desafiante e que tenha significado pessoal, exatamente como está no enunciado desse comportamento. Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal. Agora, gente, só nós, vocês e eu aqui. Qual de nós que está disposto a fazer um esforço imenso por aquilo que não tem nenhum significado para você? A gente não faz. E se tiver um pouquinho de desafio, aquela coisa assim, olha, tá difícil, mas se eu me esforçar, eu consigo, aí fica melhor ainda. Por isso que isso é um comportamento muito forte. Então, estabelecer metas
e objetivos que são desafiantes, que têm significado pessoal, faz parte da vida de um empreendedor. E é o convite que eu faço para vocês para que façam esse exercício. Existem formas práticas. Uma delas, por exemplo, que eu posso dizer, se você hoje, por exemplo, você pratica algum tipo de esporte e você quer melhorar a sua performance, coloca um objetivo um pouquinho mais apertado para você conseguir chegar nessa melhor performance. Você vai estar estabelecendo uma meta, um objetivo que tenha desafio e que tenha significado para você. Isso é tão relevante que a gente percebe, por exemplo, quando você conversa com um atleta de alta performance, vamos pegar um nadador. Ele levanta cedo, pula na piscina, com sol, com chuva, com neve, com frio, com calor, não importa, e vai de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, simplesmente para, ao final de um período, baixar milésimos de segundo na sua marca. E aí, quem não é atleta, quem não tem esse hábito, olha para aquele sujeito e fala assim, ó, biruta, não tem nada a ver, ele é um louco. Mas acontece que ninguém foi lá e perguntou para ele o que tem de significado pessoal para ele diminuir o seu tempo. É só ele que vai poder falar. E é por isso que estabelecer meta tem a ver com você, tem a ver com o seu desejo, com a sua capacidade de sonhar, com aquilo que você imagina que você possa ser. E quando a gente fala aquilo que você imagina que você possa ser, imediatamente me vem à mente esse outro slide que diz, que vocês vão ver agora, que aí, ó, esse empreendedor, essa pessoa sonhadora, realizadora, corajosa, ela tem visão de longo prazo, mas não é só uma visão de longo prazo, gente, é uma visão de longo prazo clara e específica. O que quer dizer isso, Beth? Quer dizer que tem gente que desde pequeno já sabe onde ele quer chegar. Tem gente que quando você pergunta, fulano, e quando você aposentar, ele fala, não, deixa eu te falar, com 45 anos eu vou ter um patrimônio assim, assim, eu vou ter uma indústria assim, assim, eu vou ter isso assim, assim. Ou seja, é uma pessoa que não só define lá longe onde ele quer estar, mas ele enxerga isso com uma clareza irritante, para falar bem a verdade, de tão específico e tão claro. E isso é legal, porque é como se essas pessoas, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo são assim, conseguem tirar uma fotografia do tempo, o tempo para frente, e trazer através de um zoom uma imagem dessa fotografia com todos os detalhes. A pessoa sente o cheiro, a pessoa vê a forma, a pessoa vê as cores, ela vê o movimento. Isso é ter uma visão de longo prazo, clara e específica. Se você ainda não tem, não precisa ficar desesperada, achar que você não é capaz. Não, mas eu te convido para começar a fazer um exercício dessa forma. Começa a definir desde já como é que você vai estar em 2025, por exemplo. Se você fizer isso com mais facilidade, vai até 2030, vai até 2035. Tudo que nós temos no mundo hoje foi um dia pensado por alguém que tinha essa visão, que acreditava que, independente da circunstância que ele estava vivendo naquele momento, ele era capaz de chegar a realizar aquilo que ele tinha imaginado. Mas, para isso, não basta ficar com a visão aqui. Porque se você tiver a visão hoje, para daqui 25 anos, e você só for pensar nisso lá no ano que completa os 25 anos, provavelmente você não vai chegar. Para isso, você tem que fazer um exercício diário. E eu quero mostrar como é que a gente faz esse exercício diário, através da próxima tela, que é: estabelece objetivos de curto prazo mensuráveis. O que é isso para um empreendedor? É todo dia ter uma razão muito específica para levantar, para se esforçar, para resolver problema, para vender, para contratar, para dispensar, para ampliar, para chegar cada dia mais próximo daquilo que é o seu propósito de vida. E por que esses objetivos de curto prazo são importantes no dia a dia de todos nós, empreendedores? Porque são eles que nos mostram onde que nós estamos, como que está a nossa vontade, como que está a nossa resiliência, como que está a nossa capacidade de definir coisas que valem a pena, mas que demandam esforços. E só tem um jeito de saber, pessoal,
é quando a gente pode medir. Vocês querem ver uma coisa? Eu sei que tem muitas mulheres aqui no grupo me assistindo, e os homens vão concordar comigo. Quando alguém fala assim que quer emagrecer. Emagrecer. Qual é, gente, o dia oficial de começar o regime? Ah, o dia oficial de começar o regime é toda segunda-feira. Ok. Toda segunda-feira? Sim, mas tem uma coisa que é péssima, né? É um azar, que toda semana tem uma segunda-feira. Então, se você não estabelece qual é a segunda-feira que você vai, de fato, começar o regime, você vai passando, você vai procrastinando, você vai levando e aquilo não começa. Por isso é que tem que ter prazo e tem que ter medida. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, eu quero emagrecer, então tá, eu quero emagrecer até o dia 30 de setembro, 2 quilos. Aí eu fiz essa atividade. Eu estabeleci um objetivo de curto prazo e mensurável, ou seja, eu sei qual é o prazo que eu tenho, que é até 30 de setembro, e eu sei quanto é que eu tenho que emagrecer. E isso serve para a empresa, isso serve para a sua vida pessoal, isso serve para estabelecer o seu ganho, o seu prolabore. Para tudo isso serve esse comportamento. Então, visto esses comportamentos todos, eu pergunto para vocês, eu estou falando alguma coisa que vocês já não tinham ouvido falar? Infelizmente, eu tenho certeza que vocês já tinham ouvido falar. Muitos de vocês já ouviram falar isso muito. Mas alguns de nós, alguns dos que estão nos ouvindo, alguns dos empreendedores mesmo, acabam não fazendo aquilo que se comprometem. E acabam, mais do que isso, a não fazendo o compromisso, a não determinarem essas metas com toda essa clareza. E por que será que as pessoas não fazem? Se elas sabem que elas precisam fazer. Eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas não faz, porque ao fazer, elas se comprometem. E ao se comprometer, elas têm que dar satisfação para os outros, mas principalmente satisfação para elas. Então, o medo de fracassar, na maioria das vezes, é o grande vilão que impede que as pessoas definam metas muito claras. E aí, pessoas que não definem metas muito claras ficam vagando pelo tempo como Alice no País das Maravilhas. E eu vou mostrar para vocês como esse medo e essa falta de foco faz com que as pessoas fiquem paralisadas. Tem uma experiência que se faz para saber se você está com um bloqueio interno, que eu vou contar para vocês e é fácil de vocês reproduzirem. Se você pegar uma tábua dessas de construção de tamanho padrão, largura e comprimento, e durante uma semana, 10 dias, você se dispor a atravessar pela tábua com as mãos em movimento de equilíbrio e contar o tempo que você leva para atravessar, primeiro você vai atravessar andando, olhando, depois você vai atravessar de olho fechado e a tábua vai estar no chão. Até o dia que você consiga atravessar a tábua de olho fechado, ela no chão, sem se sentir desequilibrado, porque você já tem segurança para andar, tá? Depois que você tiver feito isso, você vai colocar essa tábua entre 2 cavaletes, ou seja, afastado do chão. E aí você vai fazer o mesmo exercício. Só que daí você pode fazer de olho aberto. Sabe o que acontece, pessoal? Com a maioria das pessoas que faz esse exercício, não consegue ficar em cima da tábua sem cair. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão ouvindo uma voz interna que todos nós temos. Só que algumas pessoas desenvolvem o volume dessa voz interna, que é aqui. Você não consegue, você não dá conta, você vai cair, cuidado, você não está preparado, etc. e tal. E outros desenvolvem mais, deixam ligado o volume do você já treinou, você sabe como é, você vai conseguir. E aí ele vai. E ele vai, inclusive, entre pontos que tem nada embaixo, né? Entre montes e tal. É apenas o cuidado que você tem que ter com a sua voz interna. Então, cuidado, pessoal. Se a sua voz interna está meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou dizer para vocês, a única pessoa que realmente obteve sucesso na vida, deixando a vida levar, foi o Zeca Pagodinho, porque fez a música. O resto, quem tem que pegar a rédea é você.
E aí eu quero contar para vocês, rapidamente, a história de uma empreendedora que viveu isso agora, recentemente. Ela fez o Empretec comigo em Belo Horizonte no início do ano, logo depois, um pouquinho antes do início do isolamento por causa da pandemia. E no Empretec, ela já chegou falando que o sonho da vida dela era ter uma loja de moda, uma boutique. E que ela já tinha, inclusive, comprado estoque, uma coisa muito engraçada, que a pessoa primeiro compra estoque, depois vai pensar nas outras coisas. Mas faz parte, a gente erra e depois acerta. E, enfim, nós fizemos o Empretec, ela foi minha participante, acabamos ficando amiga e ela me pediu uma ajuda para levar aquele sonho adiante. Conversamos bastante, isso talvez 10 dias antes de se decretar o isolamento, e naquele momento, junto com ela, eu a ajudei a estabelecer qual seria o dia da inauguração, porque tinham muitas coisas para fazer, inclusive muitos concertos de algumas coisas que ela tinha feito por absoluto desconhecimento, tá? E o dia da inauguração seria, eu não me lembro exatamente o número do dia, mas era 10 dias antes do Dia das Mães, porque é uma loja de roupa feminina, tá? Vocês imaginam que acabamos de fazer acabei de ajudá-la a estabelecer essa meta, era uma meta até de curto prazo, ela era mensurável, né? Ela tinha como medir, como saber a data e tudo, e veio a pandemia. E aí, primeiro ela ficou uma semana em pânico total, ela não conversou mais, não quis falar, e depois ela me ligou e falou, me ajuda, porque eu não posso desistir do meu sonho. E aí é que a gente entende a força mobilizadora de quem estabelece metas. A partir desse momento, eu peguei na mão dela, ela com muita garra, e nós migramos todo o projeto para o ambiente online, e no Dia das Mães, na véspera do Dia das Mães, ela fez a primeira venda da roupa através de entrega, numa caixa maravilhosa, com uma qualidade excepcional, inovando e tal. E agora, no dia último, 22 de julho, ela inaugurou a loja física. Sabe o que aconteceu com ela, gente? Ela usou a força mobilizadora da meta para não desistir de onde ela queria ir. Ela não deixou que a pandemia funcionasse como um grande obstáculo para ela. E ela não é diferente de vocês, ela é diferente de um monte de gente. E para melhor retratar o que as pessoas fazem quando elas têm um projeto de vida, quando elas sabem onde elas querem chegar, quando elas não estão no mundo como Alice, eu quero trazer para compartilhar com vocês um vídeo que é muito legal de uma empreendedora cujo nome é Maria Brigadeiro. Depois que a gente assistir o vídeo, eu quero voltar com vocês para que vocês reflitam comigo em que momento do vídeo, quais foram as principais falas naquele vídeo que demonstravam para vocês essa força gigante mobilizadora da meta. Topa assistir? Vai rodar. Eu fiz jornalismo para agradar minha mãe. Minha mãe era jornalista e queria que eu seguisse a mesma profissão. Eu falava, mãe, eu tô infeliz, eu não gosto do que eu faço. E ela dizia, Juliana, ninguém é feliz no trabalho. Eu sentia que eu não tinha o que contribuir ali. E de repente tinha uma coisa que estava me chamando. A minha grande inspiração era minha avó. Então ela naquela cozinha, com tacho, fazendo aqueles doces. Fazer o brigadeiro me coloca num lugar feliz. Eu gostava muito de escrever sobre culinária, então as matérias que as pessoas não gostavam de fazer, eu adorava fazer, adorava produzir. Então ali também, através do jornalismo, eu fui me reconectando com a cozinha. Eu com 6 anos, eu já sabia que eu queria ser doceira como a minha avó. E eu fazia para dar de presente, então por isso Maria Brigadeiro. A primeira encomenda aconteceu por acaso, eu fiz brigadeiros para uma festa, os brigadeiros eram diferentes, todo mundo quis saber quem tinha feito esses brigadeiros. E me perguntava se eu trabalhava com isso, eu dizia que não. Aí a 5ª pessoa que me perguntou, eu disse, sim, eu trabalho com isso sim, eu sou doceira e tenho um ateliê de brigadeiro gourmet. O brigadeiro era muito desacreditado, então esse foi o primeiro desafio. Aí saí do jornalismo, aí eu acabei criando um modelo de negócio, um lugar especializado em brigadeiro. E aí surgiu um segmento de negócio. Eu não era uma administradora. Eu posso fazer um brigadeiro maravilhoso, mas se eu não souber vender, a empresa vai falir. Eu acho super importante você buscar ferramentas para estruturar o negócio.
A Maria Brigadeiro foi a primeira loja de brigadeiro do Brasil e também a primeira loja especializada em um único doce. Fazer o brigadeiro me emociona, mexe comigo, ajudou a ressignificar a minha vida. Pessoal, eu espero que vocês tenham amado esse vídeo igual eu amei. E eu queria falar com vocês algumas coisas simples que vieram nesse vídeo. Mas assim, quando ela fala... Gente, eu me arrepio todas as vezes que eu assisto essas coisas, eu me arrepio. Pessoal, uma boba. Ela fala assim, desde 6 anos que eu gostava disso. Olha lá, olha a visão de longo prazo. Aí ela fala assim, os brigadeiros, isso me emociona. Gente, quando a gente fala que alguma coisa emociona, a gente está falando de significado pessoal. Se ela pode, você também pode. Se ela fez, você também pode fazer. Se ela conseguiu, você também pode. Eu vou contar para vocês um segredinho. Não estava no meu script, mas agora fiquei louca para contar. Quando eu fui fazer o Empretec, no ano de 2001, início de 2001, quando eu estava sentada ali, ouvindo os instrutores, naquele momento, eu decidi que eu ia ser aquela pessoa que estava lá. E na época, ninguém falava para a gente como é que fazia para ser instrutora. Eu fiquei tão apaixonada pelo projeto que eu falei, eu vou ser. E eu já estou nisso há 20 anos. Então, eu não estou falando para vocês de uma coisa que eu não conheça. Eu não estou falando para vocês de uma coisa teórica. Eu estou falando na prática. E na prática, vem com a gente, vem fazer comportamento empreendedor, vem tirar o seu sonho do papel e trazer para a realidade. Vem começar o seu negócio. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Cada vez mais a gente tem consciência de que a gente não é bom em tudo. Cada vez mais a gente entende que a força das outras pessoas traz resultados infinitamente maiores. Isso chama sinergia. Então, não fica na dúvida. Vai atrás de quem conhece. Nesse quesito, o Sebrae é o grande especialista no pequeno empreendedor. É o grande parceiro onde você pode aprender muita coisa. Tem oficina, tem workshop, tem Empretec, tem seminário, tem curso, tem tudo que você imaginar. Não fica batendo cabeça sozinha. Aproveita que a gente tem esses especialistas e vem com a gente. Errar faz parte. E a gente não precisa se frustrar porque a gente erra. A gente precisa se frustrar se a gente não tentar. E quem estabelece meta é porque tentou. É porque escolheu aonde queria chegar. E, gente, quem escolhe onde quer chegar, vou contar para vocês mais um segredo. Chega. Chega mesmo. Pega um papel e um lápis aí e anota grandes 2 dicas para vocês chegarem aonde vocês querem. Vocês vão escrever aquilo que vocês querem. Escrever é fundamental. Existe um estudo que mostra que a sua chance de alcançar o seu objetivo aumenta em até 60% quando você escreve. E a outra grande dica, compartilha. Compartilha com alguém da sua confiança. Não aquela pessoa que vai falar, vai dar tudo certo e não vai nem questionar. E nem aquela pessoa que só te puxa para baixo. Compartilha de preferência com o empreendedor. E ele vai dizer, olha, toma cuidado com isso, faz aquilo, toma cuidado com aquele, eu te apoio, eu estou junto. E vocês vão ver que para o empreendedor que estabelece metas, o céu é o limite. E para vocês, o céu é o limite. Convido vocês a assistir todas as outras oficinas, porque o empreendedor completo, ele tem muitas características. A gente é mais forte em um, mais fraco em outro, mas a gente precisa passar por todas. E esse é o convite do Empretec Summit para você. Se você é Empretec, você sabe do que eu estou falando. Se você não é ainda, vem fazer parte desse grupo maravilhoso e crescer com a gente. Obrigado e que vocês tenham um evento maravilhoso.